Olá, gente peregrina, olá, gente membrezina. Último vídeo sobre Gênesis 19, um capítulo que vai exigir que a gente volte. Eu vou fazer vídeos específicos sobre esse capítulo porque ele dá muita dor de cabeça. Vai exigir um trabalhinho extra de nós. E, ao mesmo tempo, vamos ver o caso das filhas estupradoras do próprio pai, as filhas de Ló. Obviamente que tudo isso é tradição, ficção. Isso nunca aconteceu. Ló não existiu, as filhas dele muito menos. São histórias. A questão é se são histórias antigas ou histórias novas, inventadas as duas. Mas se ela é antiga, pode ter um significado. Se ela é nova, tem outro significado completamente diferente. Então vamos lá. Vamos ver. Aí está Gênesis 19, 37, 38, último vídeo da série, a Bíblia toda verso a verso, Gênesis 19. E teve um filho, a maior, e ela chamou o nome dele Moabe. Moav, mas a gente está acostumado a chamar Moabe, vamos de Moabe. Ele é o pai de Moabe até hoje. E a menor, também ela, teve um filho. E ela chamou o nome dele Ben-Ami. Ele é o pai dos filhos de Amon até hoje. Aí está. Quer dizer que, a crer no redator, e crer nesse redator quem tem na cabeça um funil de querosene, Amonitas e Moabitas são filhos de Ló. E são filhos de Ló porque as duas filhas os haviam, aliás, o haviam estuprado, embebedado e estuprado. É muito difícil, eu disse isso no verso anterior, resolver isso aí. Não é fácil. O que não vamos fazer é cair na conversa fiada do narrador, porque esses narradores da Bíblia são tudo converser fiadê, tudo gente política mal intencionada, detratora, tem orgasmos diários em condenar o povo e os estrangeiros. Então não vamos cair na conversa fiada desse narrador sagrado. Faz-me rir. Vamos analisar a narrativa em si e pensar nas possibilidades de sentido que se dispõe desse texto, com todas as suas implicações, e estabelecer um veredito, se for possível. Então vamos lá. Uma especulação. Será Siló é uma tradição moabita ou amonita? Será Siló é uma importação? Há descobertas arqueológicas importantes relacionadas a moabitas e amonitas. A história de Balaão, por exemplo, Balaão é um profeta moabita. Há inscrições arqueológicas que tratam disso, inclusive. Óbvio que a história bíblica é uma invenção de cabo a rabo. Total invenção, e mito e lenda e ficção. Mas em cima de um personagem histórico. Uma especulação. Ló teria alguma relação original com tradições moabitas e amonitas perdidas? Ou Ló, desde o início, constitui uma tradição local de Canaã? Abramita, judaíta, israelita, não faz tanta diferença nesse momento, já que não estamos numa classe de doutorado, estamos aqui pensando alto. Então, teríamos que decidir se a tradição é importada ou se a tradição é local. Segunda questão que precisamos decidir, é uma tradição antiga que está sendo aproveitada num texto indiscutivelmente novo, pós-exílico,
Não há discussão. O texto é pós-exílico, não tem nenhuma discussão quanto a isso. Mas o fragmento específico das duas filhas de Ló que estupram o pai pode ser um fragmento que se refere a uma tradição muito mais antiga do que a redação do texto? Ou não? O próprio fragmento, como todo o capítulo 19, é uma invenção pós-exílica, e, nesse caso, uma invenção já a serviço da detratação moral e histórica de moabitas e amonitas. A decisão dessa questão estabelece o sentido potencial da narrativa. Se é uma tradição antiga, a gente poderia levar em conta o fato de que a irmã mais velha alega na narrativa que só há os 3 sobreviventes na terra, ou seja, na região. De modo que morrerão os 3, Ló é declarado já velho, já já ele morre. Sobrarão as 2, e não há como as 2 juntas resolverem a descendência. Então, a única alternativa é fazer um filho de Ló. É uma história no sentido de uma, não digo cópia, mas uma história semelhante à história de Noé. Não tem nada descrito na narrativa, o fragmento não tem nada a ver com o capítulo 19, obviamente, está enfiado aí, então não sabemos por que é que a filha está dizendo que não tem mais homem. Seria um fragmento de uma narrativa do dilúvio anterior à narrativa do dilúvio, que veio da Babilônia e que hoje é encenada por Noé e não mais Ló? Se for, seja o dilúvio ou qualquer outra hecatombe que tenha reduzido a população aos 3, Ló e suas 2 filhas, elas são heroínas dessa história. Então, esse é um fragmento de uma história que narrava e contava como as 2 filhas mantiveram o povo salvo. E, nesse sentido, seria algum texto de algum rito de fertilidade, de culto de fertilidade, já que as 2 dão vinho ao pai e têm relações sexuais com ele, claramente nada a ver com sexo e pornografia, mas a ver com fecundidade, prole, nascimento de descendentes. Seria essa uma peça cultica de culto de fertilidade em que as sacerdotisas são as heroínas? E nesse mito, elas repovoam toda a nação pelo seu gesto litúrgico, religioso, fértil de arrancar filho ao próprio pai? É possível. Nesse caso, o fragmento constitui a história de 2 heroínas. Ou não? Não há fragmento antigo nenhum, não se trata de culto de fertilidade coisa nenhuma, é uma história inventada aqui e agora pelo sacripanta do narrador miserável que quer achincalhar dos povos vizinhos, dizendo que Moabita é filho do estupro da mais velha e Amonita é filho do estupro da mais nova. Nesse caso, as 2 filhas não são mais heroínas, as 2 filhas são vilãs, porque o objetivo da história é dizer que os vizinhos são filhos de estupro. Aí estaríamos diante de uma peça de xenofobia, não uma peça de louvor ao trabalho de fertilidade das 2 moças. Aqui a gente poderia ampliar a discussão para uma série de argumentações, mas não é o objetivo decidir nada aqui. Mas, por exemplo, poderíamos fazer uma série de argumentações aqui. Uma, por exemplo, se o objetivo é achincalhar moabitas e amonitas, por que precisar embebedar Ló? Por que não pintar Ló como um sujeito sem qualquer freio moral, que não teria em pleno acordo, em plena consciência, ciente do que estava fazendo, se deitado ele mesmo com as filhas? Por que
digamos assim, salvar a pele de Ló. Porque, afinal, numa narrativa em que se quer culpar a cena como algo que deva ser condenado, a culpa é das duas e não do pai. Então, a culpa de Moabitas e Amonitas não é que o seu pai fez uma besteira, mas as filhas do pai. Continua sendo uma ofensa a Moabitas e Amonitas, mas a memória do pai, de fato, está sendo preservada. No máximo, é um tonto que foi embebedado, mas não um sujeito sem escrúpulos morais que teria arrancado filhos das próprias filhas. Se bem que temos que lembrar aqui a tese do pastor Len Gruber, defendida na PUC do Rio de Janeiro, sobre o incesto na Bíblia. E ele, então, acabou tendo que problematizar o fato de que não há interdito de incesto entre pai e filha na Bíblia. Há entre pai e tia, pai e prima, pai e sobrinha, pai e mãe, mas pai e filha não. E a conclusão a que o Lengruber chegou é de que se trata de propriedade do pai, logo, se ele quiser fazer sexo e filho nela, faz, e ninguém tem nada a ver com isso. Tese de doutorado está na PUC Rio, para quem quiser ler. Então, temos aí um caso muito complicado. Então, é as filhas que estão sendo culpadas por arrancar um filho ao pai. Porque talvez, se fosse uma história de pai fazendo sexo com filha, alguém poderia dizer: e daí, qual é o problema? Não dá para a gente bater na madeira, não. A gente precisaria voltar ao capítulo inteiro, separar os fragmentos, porque, na minha opinião, são 4 fragmentos diferentes, 4 redatores diferentes, no mínimo, nesse capítulo 19, e esse último é o mais desafiador, porque tem potencialmente 2 sentidos diferentes. Num, as 2 meninas são heroínas. No outro, as 2 são vilãs desqualificadas. Não vamos decidir, porque não se decide isso por gosto. O que nós queremos que seja não vale nada. A nossa opinião não vale nada. O que vale é o que o autor disse. E se nós não temos segurança para determinar o que o autor disse, ao menos por enquanto, nós pegamos o nosso gosto e enfiamos na lata do lixo a nossa opinião e jogamos fora. Porque opinião é um saco. Opinião é uma porcaria. O que nós queremos é fato, entendimento, com um mínimo de argumento e indício possível. E, nesse momento, nós não temos isso. Vamos apenas assinalar que vamos deixar sobre a mesa 2 possibilidades e um compromisso de retornar ao capítulo 19, não nessa playlist, mas num vídeo específico para discutir esse quebra-cabeças terrível e muito mal montado. A Bíblia faz com que a exegese acabe virando um jogo de quebra-cabeças. Você tem que montar as peças. Nesse caso, desmontar as peças, porque alguém já montou. E montou um bicho. Sabe aquelas figurinhas de chiclete em que você tinha um jacaré e um pintinho? Aí era jacarinto. Você tem um cachorro e um boi, aí cachorroi. Assim, isso é texto bíblico. Você tem pedaços montados e o que está montado é um híbrido, uma confusão danada. A unidade só está na cabeça de quem montou, mas você não consegue ver unidade nenhuma enquanto você não conseguir perceber qual era o fio de condução da montagem esdrúxula que o narrador está fazendo. Porque é mais fácil você lidar com as peças originais e separadas, ainda que fragmentadas, do que com a montagem, porque a montagem, tudo depende de como você considere que seja o modo como o montador está agindo. Não é fácil, não, é muito difícil. Exegese, por causa da Bíblia,
é um jogo de quebra-cabeças em que, em vez de você montar as peças separadas, você desmonta. Aí aquilo que era um inseto com 8 patas e tromba, você percebe que, na verdade, era um pedaço de um elefante, um pedaço de um escorpião e um pedaço de uma barata. E alguém juntou aquilo e fez um monstro que, na verdade, só existe na cabeça de quem fez. Bem-vindo à Bíblia. Bendita a exegese. Se não fosse a exegese, a gente estava sendo enrolado por pregações e comentários conservadores, harmonizadores, que olham para nós e dizem assim: são tontos, vão cair no conto do vigário. E a gente cai, e cai, e cai de novo, até que não caia mais. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café.